Às vezes a gente está trabalhando um assunto, aí o aluno de repente faz uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, né? Na verdade, eu gosto disso. Você está, por exemplo, trabalhando, acho que todo professor gosta, não sei. Eu sei que eu gosto. Aí você está trabalhando, eu já falei isso em alguns vídeos, né? Mas vou falar de novo. Você está trabalhando um assunto, por exemplo, substantivo, adjetivo, aí o aluno, professor, eu posso perguntar? Aí você pode. Aí o aluno fala assim, professor, o que é, como a gente calcula, como se lê a temperatura, né? Aquela mulher do tempo lá que fala sobre esses negócios. Aí você para assim, para um pouquinho, pensa, caraca, mas eu estou ensinando uma coisa e ele quer saber outra. Às vezes eu paro tudo, né, o que estou fazendo e vou para o que o aluno tá querendo saber. Às vezes não, às vezes é preciso você terminar o assunto, mas depois eu acabo voltando. Eu acho isso muito legal. Então hoje nós vamos falar sobre isso no vídeo. Então, em um vídeo, o professor falou que é possível você medir tudo. Tudo que existe é possível ser calculado ou medido. Quase tudo, é claro. Mas vamos dizer assim que é tudo. Para a gente não errar, vamos dizer quase tudo. São raras as coisas que nós não conseguimos medir. Na verdade, eu não consigo pensar em alguma coisa que você não consegue medir. Então, por exemplo, mas todas as coisas, existe a unidade de medida de um lado, existe aquele instrumento que serve para você usar naquela unidade de medida. Tem alguns instrumentos que você consegue usar em algumas unidades de medida, mas isso não é o caso. Por exemplo, você vai na padaria e pede pães. Eu quero 3 pães, eu quero 5 pães. No momento que o atendente vai pesar o seu pão ou o seu pães para que você possa levar para casa, ele vai usar ali um instrumento e uma unidade de medida. Ele vai usar, por exemplo, o instrumento que é a balança e a unidade de medida, no caso, é o quilograma. Você vai, por exemplo, outro exemplo, você vai medir, o professor pede, a professora, o professor de artes pede para você fazer um desenho. E nesse desenho ele fala, ó, eu quero tantos centímetros. Então você usa um instrumento. Deixa eu mostrar aqui o instrumento que você usa. Ó, esse aqui, a régua. Você usa então o instrumento, que é a régua. É claro que para você medir algumas coisas que são pequenas, você usa esse instrumento aqui, que é a régua. Agora, por exemplo, vamos dizer que o seu pai ou alguém da casa quer saber o tamanho da cozinha. Qual o tamanho da cozinha, qual o tamanho do quarto, ou qual o tamanho do terreno, da casa onde que você mora. Então ele vai usar a mesma unidade de medida, porém, né, ele vai usar um instrumento diferente. Porque você vai usar o metro, a régua, você vai usar a régua, vai demorar muito tempo. Então ele vai usar outra unidade de medida, que é a trena, isso mesmo. Ou pode ser também uma fita métrica. Eu tenho 2 trenas. Eu tenho essa aqui, né, que estragou, que já não funciona mais. Não sei o que aconteceu com ela, ela não volta assim, ó, tá? Mas eu tenho essa aqui outra também. Essa aqui é chique. Essa aqui, inclusive, tem esse outro aqui, ó, que mede a questão do nível, ó. Não sei se você tá vendo a bolinha aqui, ó, quando fica certo no nível, dá pra ver assim, ó. Eu tô vendo aqui, ó, vamos aproximar aqui, ver se dá. Desse lado aqui, ó, tá vendo a bolinha? Aí se tiver torta, ela fica, ó, aqui ela tá no nível, bem certinho, né? Então, também, ó, eu tenho esse problema de falar também, eu falo também. Ok, mas voltando aqui. Ele fica no nível, né? É outro instrumento de medida. E também tem aqui na frente. Para você medir, por exemplo, vamos dizer que comeu muito sal, não deve comer muito sal, né? Eu, por exemplo, quando eu como alguma coisa salgada, parece que eu fico, os olhos assim começam a ter uma dorzinha assim, e de vez em quando começa a doer a nuca, eu já fico preocupado. Aí, ó, adivinha o que acontece? A minha esposa já... vou medir a sua pressão. Aí ela pega isso aqui, ó. Eu tô pegando outro instrumento de medida, que é isso aqui. Aí coloca assim aqui no braço, né? Que se você já foi no médico, tem em casa, você sabe. Coloca isso aqui no braço.
Aí vai medir também a pressão arterial ou quantas vezes o coração está batendo. Pum, 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 pum. Então isso aqui também é um instrumento de medida. Inclusive, nessa época de pandemia, eles estão usando, nessa época agora que você precisa frequentar alguns locais, eles estão usando esse aparelho aqui, ó. Viu? Eles colocam bem aqui, ele capta então a temperatura corporal. É claro que nós não precisamos ter esse aparelho em casa, então se você tiver um igual a esse ou aquele outro que é de mercúrio, aí coloca-se debaixo das axilas, não pode falar sovaco, das axilas, e aí ele consegue captar, ele faz aquele barulhinho. Você já usou isso, né? Então, quando você usa isso, está medindo a temperatura corporal, que se chegar num limite X, 38 graus, aí ele começa a dizer que você está com febre. 37, né? 36, enfim, nós vamos pesquisar daqui a pouco aí pra gente ver certinho. Ou seja, a partir daquele graus, daquela temperatura, tá dizendo, olha, ele tá com febre, o organismo tá dizendo alguma coisa. Bom, mas aí já é na área de medicina, né? Que aí a Rafaela quer ser médica, né? Então aí já a Rafaela vai estudar isso aí. É a Rafaela, a Marcela. A Marcela quer ser médica, então ela vai estudar isso aí, depois ela explica pra gente. Mas enfim, o que eu quero que você entenda é que existe várias unidades de medidas, existe instrumentos que medem essas unidades de medida. Então, por exemplo, você vai da sua casa na escola, você não vai usar uma régua para medir. Você não vai usar um aparelho para termômetro. Você não vai usar um termômetro. Você não vai usar um termômetro para medir, por exemplo, da sua casa até a escola. Você não vai usar uma balança. Já imaginou? Ô menino, o que você está fazendo? Aí, já imaginou seu pai ou sua mãe vai medir quantos metros dá a sua casa? Aí ele pega uma balança e começa a medir. Não funciona. Então, cada instrumento de medida vai ser usado para uma unidade de medida, ok? É importante você saber isso, principalmente nessa época agora. Vamos no computador que eu quero mostrar alguns exemplos para você, para que esse assunto fique bem claro, para depois a gente passar para as atividades. Bom, o que eu quero então de vocês? Que você consiga entender o que é unidade de medida e instrumento de medida, ok? Saber o que é uma coisa, o que é outra. Aqui, por exemplo, ó, nós temos unidade de medida, hora, minuto, segundo, que é tempo. E aqui nós temos os instrumentos de medida que vai medir essa unidade de medida, ok? Aqui nós temos também mais uns exemplos. Eu coloquei aqui só o calendário, ó, diferente. Os outros são relógios, mas aqui tem um calendário, olha, ok? Esse pai aqui está tentando, ou essa pessoa aqui está tentando verificar a temperatura dessa criança. Os pais eles conseguem fazer isso, tá? Mesmo sem um instrumento, se não tiver instrumento na hora, aí tenta colocar a mão na pessoa para ver se a pessoa está quente, a temperatura. Esse aqui está usando um aparelho, ó, que é de mercúrio, mas ele também colocou a mão para certificar. Esse aqui já é digital, que as pessoas estão usando agora bastante nessa época da pandemia para entrar nos lugares. Aqui, olha que legal essa atividade aqui, ó. Você mesmo constrói um instrumento. Existem alguns instrumentos de medida que nós chamamos que é não convencional, ou seja, são instrumentos que a gente usa. Por exemplo, a mãe vai fazer arroz, ela pega e coloca 2 xícaras de arroz. Aí vai chegar mais gente, nós vamos ter visita. Então, eu vou colocar 3 xícaras de arroz para dar para amanhã e para a noite, almoço e janta, ou 2 xícaras, enfim. São unidades de medida que a gente chama não convencional. Ou, por exemplo, você tem lá, vai usar, vai fazer o arroz. Vamos voltar no exemplo do arroz. Aí você tem um recipiente lá, uma vasilha, você usa aquilo lá. Aquilo lá, então, é uma unidade de medida não convencional. Aqui, por exemplo, dá para você colocar. Você constrói, então, 2 garrafas, coloca areia dentro de uma e vira e, por exemplo, coloca contar no relógio.
e aí você vê quanto tempo vai transferir a areia de um lugar para outro. A areia é mais lenta do que um óleo, por exemplo, do que a água. Se você colocar água, a água vai descer mais rápido do que a areia. E é claro também que vai depender do tamanho do buraco que você fizer aqui na tampinha. Aqui é bem interessante, lembra que no vídeo o professor falou do contar com febre lá? Ó, se tiver 36 a 37,5 ou 37,5, a pessoa está normal. Se aumentar e ir para 36, 37, 6, 30 e for subindo, aqui quando chegar em 41 ou mais, a pessoa está no estado de hipertermia, ou seja, muito, se continuar aumentando, vamos fazer uma comparação, é como se estivesse aumentando para fogo, né, esquentando, e aqui é o contrário, ó, diminui a temperatura, a pessoa vai ficar hipotermia, ou vai ter hipotermia, né, ou seja, vai estar muito frio, vai congelar, vai morrer, é claro. Aqui tem alguns modelos, ó, esse aqui é de mercúrio, esse aqui é digital, que está na mão dessa pessoa, esse aqui também é digital, os outros também são digitais, né? Aqui a pessoa está medindo a temperatura do óleo, tá? Quando a gente vai em alguns restaurantes que tinha serve-serve, né? Agora não sei se vai ter muito mais, não, mas enfim, é outro assunto. Eles usam também um aparelho, termômetro, para medir a temperatura da comida, mesmo esfriar. Aqui é um termômetro de cachorro, né, para medir a temperatura no cachorro. E nos animais, no cachorro, gato, eles colocam esse aparelho, o termômetro, eles colocam no bumbum do cachorro para medir a temperatura. Eu posso falar isso, né? Claro que posso. As crianças já são grandes, elas entendem. Aqui tem os aparelhos para medir a temperatura na rua, ó, 34 graus Celsius e aqui 21. Aqui está já um calor, aqui já está esfriando. Tem gente que acha que aqui já está frio, mas enfim, aqui está calor, pode andar de camiseta e aqui já tem que começar a usar uma blusa. Olha os outros aqui, tem vários modelinhos para colocar nas pessoas para ver como a temperatura das pessoas estão para poder entrar. E aqui tem outros modelos também de temperatura de rua, ok? Agora então segue a atividade. Ok, estamos aqui então na tabela, nesse quadro. Esse quadro é o que eu uso para fazer meus planejamentos de aula, etc. Então você vai ignorar, em vez do título aqui, planejamento semanal, você vai colocar o título da atividade, ou seja, a média de temperatura durante a semana. Coloque a data da semana, né? Aqui nessa coluna que tem horário, a coluna do horário também não vai existir na sua atividade, né? Aqui vai ser outro dado que você, outro título. Nós vamos colocar aqui algumas temperaturas, claro que eu estou chutando não fica legal, né? Eu estou fazendo uma hipótese, ou eu estou imaginando que a temperatura da semana que vem vai ser essas que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar as temperaturas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, ou seja, toda semana. Então você vai anotar, você todo dia, na segunda-feira, você olha lá a temperatura e você coloca, então, vamos dizer que na segunda-feira, agora a temperatura vai ser 23 graus. Coloque esse símbolo aqui para significar, ok? Para simbolizar. Na terça-feira, então terça-feira 23 graus. Na segunda-feira, na terça-feira aumentou um pouco, foi para 25 graus. Oh, muito bom, hein? Tá subindo, tá subindo, tá subindo. E foi aumentando. Opa, isso aqui não, só aqui. Aí aumentou. Na quarta-feira foi para 28. Olha que legal, tá aumentando. Só que a partir de quinta-feira foi diminuindo, foi abaixando, foi ficando mais frio. Então voltou para 20, olha que queda de temperatura, voltou para 22.
eu estou colocando aqui os números aleatoriamente. No seu caso, não, vai ser fiel. Você vai pesquisar na segunda e colocar a temperatura, na terça, na quarta e assim por diante. E na sexta-feira, no meu caso aqui, diminuiu, foi para 20. Oh, tá frio, tá calor. E no sábado foi para 18 e encerrou o domingo também no 18, ok. Então essas aqui foi a temperatura máxima. Agora vamos colocar a temperatura mínima, ou seja, a variação. Pode ser a máxima, pode ser a mínima. Não sei se vocês lembram, tem uma jornalista que é da Globo, não sei se você assiste a Globo ou não, também isso não importa, você pode assistir qualquer canal que você quiser, que ela é chamada da Mulher do Tempo, né, que é a Malu, é isso? Malu, Mulher do Tempo. Inclusive ela é negra e ela está sendo âncora, ou seja, ela está apresentando um jornal. Isso é muito importante. São poucos os negros que fazem esse trabalho assim de apresentar, enfim, tem um vídeo meu que fala sobre essa questão dos negros apresentar, tá em destaque em alguns programas, em algumas atividades profissionais. Nem sei porque eu tô falando sobre isso, né? Porque a Malu, que é a Mulher do Tempo, e ela é negra, e eu lembrei dessas questões de divisões raciais no Brasil. Bom, mas vamos voltar ao nosso assunto. Então você tem aqui as temperaturas de segunda a domingo. Lembrando que essas temperaturas eu estou colocando aqui um valor. A mínima, então essa aqui é a máxima, né? Máxima. Essa aqui é a mínima. Então você vai colocar a máxima e a mínima. A mínima na segunda-feira, então ela pode variar da máxima, que é 23, para a mínima, que é 18. A 25, vamos colocar 20. Não é para você chutar os números, é para você ir pesquisar. Eu já falei sobre isso? Tá. A quarta permaneceu 20 graus Celsius. A quinta veio para 19. É 19 aqui. A 20, ela vai variar de 20 a 15. Ixi, eu tô chutando. Esses meus chutes tá sendo muito. E do sábado, de 18 para 16. E no domingo, de 18 para 17. Pronto. Então, na sua tabela vai aparecer a primeira linha lá em cima, que é a linha do título. Você vai colocar o título, dificuldade. Olha esse vídeo que vai aparecer desse lado aqui, que é um izinho. Ou é desse lado. Enfim, vai aparecer um izinho aí, você clica e vai lá no vídeo que fala especificamente sobre tabela. Então você vai colocar a linha de cima, a primeira, que é o título. No meu caso aqui está escrito planejamento semanal, você vai colocar o seu título da atividade. Depois você vai colocar as colunas, colunas, então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias são as colunas. Aqui você vai colocar a coluna de temperatura máxima ou mínima, e segunda, terça, quarta, quinta e sexta e até domingo você vai colocar a temperatura máxima e a mínima. Agora, isso é fácil de fazer, né, professor? Muito fácil. Agora, o que eu quero desafiar você é você encontrar a média. Agora sim. Eu tô sem... eu queria mudar de cor, mas não vai dar, porque eu tô sem a média. Tá aparecendo aí, média. A média da temperatura da semana. Então você vai anotar e quando chegar no domingo você vai fazer um cálculo e mostrar a média da temperatura da semana. Professora, é importante eu aprender a fazer média? É importante, porque nesse bimestre nós já temos aí 3 atividades que nós fizemos valendo nota. 3 atividades valendo nota. Não sei se você lembra, mas tem o projeto YouTuber, que vale nota, que eu vou dar uma nota para quem participou. Na verdade, todo mundo vai participar. Tem aluno que participou e enviou o vídeo. Tem aluno que não quis aparecer no vídeo, mas gravou o áudio. Tem aluno que não quis gravar o áudio, mas fez os desenhos, fez o roteiro. Então, tudo isso vale
uma pontuação. E depois nós temos aquela outra atividade também, que era para assistir um vídeo e descobrir aonde que o professor cometeu um equívoco. Cometeu um erro, né? E aí era para você então relatar e explicar o porquê, né? Era esse vídeo, o porquê, onde que o professor onde o professor cometeu um erro, ou seja, também valia nota aquela explicação sua. E nós temos então uma atividade que vai ser a prova mesmo, né? Aquela prova que vocês fazem, etc e tal. Então nós vamos juntar todas essas atividades, somar, dividir. Opa, já dei a dica, hein? Somar, dividir, para encontrar a média. Para encontrar a média, você vai somar e você vai dividir. No caso aqui, bom, eu não vou falar mais, porque senão eu vou dar a resposta. Aí não tem, o professor faz o desafio e ele mesmo dá a resposta. Aí não adianta, né?